Agradecimentos especiais aos contribuidores do último vídeo: Juliana Carneiro, Arthur Pivetta, Davi Ramos, Júlio César Martins de Oliveira e Christian Eduardo. Outra forma que você pode contribuir também é assinando o nosso aplicativo, davideric.com.br, o maior acervo de terror da internet. Meu nome é David, e eu recomendo a você, se estiver viajando, não parar em cidade nenhuma nas madrugadas do mês de junho. Nós estávamos voltando de uma viagem rápida. Eu e minha namorada tínhamos passado o dia fora e pegamos a estrada de volta para a cidade no início da noite. O trajeto era sem novidades. As milhares de cana-de-açúcar balançavam com o vento úmido da noite. A viagem estava tranquila, o aquecedor do carro ligado contra o frio cortante do inverno do interior. Eu e minha namorada conversávamos sobre planos futuros. Ela estava do meu lado, enrolada num casaco grosso, os olhos mortos de sono, mas forçando-se a ficar acordada para me fazer companhia. Foi exatamente à 00:15 que as coisas começaram a dar errado. Ouvimos um estrondo, seguido por um tranco que fez o volante girar sozinho nas minhas mãos. O carro foi para a direita. O pneu cantou. Pisei no freio com calma, sem travar as rodas, lutando para manter o carro na pista. O veículo derrapou pelo acostamento de terra, levantando uma nuvem de poeira, até parar completamente a poucos centímetros de uma vala de escoamento. Meu Deus, o que foi isso? Minha namorada perguntou, agarrando o painel do carro com as duas mãos, os olhos arregalados de susto. O pneu deve ter estourado. Fica calma, tá tudo bem. Pelo jeito que o volante puxou, rasgou feio. Ninguém se machucou, isso que importa. Respondi. Girei a chave na ignição para desligar o contato, mas deixei os faróis acesos. Abri a porta e todo o quentinho que tínhamos concentrado dentro do carro foi embora. Saí do carro e caminhei até a parte de trás. A situação era um desastre. O pneu traseiro direito não estava apenas furado, ele estava rasgado de ponta a ponta, com a roda amassada. O verdadeiro problema ali não era a troca do pneu. O problema era que o meu estepe estava murcho. Eu sabia disso. Tinha percebido na semana anterior e adiei a ida a algum posto para encher. A procrastinação, aquele probleminha tão banal, estava prestes a se tornar uma bomba. E aí, dá pra trocar? Ela abriu a porta do carona, encolhendo-se contra o vento, abraçando o próprio corpo. O step tá murcho. Lembra que eu cheguei a te falar? Confessei, sentindo culpa. A gente não vai a lugar nenhum com esse carro. Pega o celular, vê se tem sinal, a gente liga pro seguro ou pra algum guincho. Ela enfiou a mão no bolso, pegou o celular, mas logo vi sua expressão murchar igual o estepe. Nada, sem serviço, ela disse, levantando o braço e apontando o celular para o céu. Nem sinal de emergência. Olhei para os lados. A estrada era um reto que sumia no escuro. De um lado, canavial sem fim. Do outro, um pasto abandonado também sem fim. Não havia postes, casas ou sequer outros faróis se aproximando. Passei as mãos na cabeça, tentando calcular nossas opções. Ficar no carro e esperar amanhecer era a escolha lógica, mas o frio estava piorando. Trancaríamos as portas, ligaríamos o aquecedor por um tempo e rezaríamos para uma viatura da polícia rodoviária passar. Eu estava prestes a sugerir exatamente isso, quando minha namorada tocou no meu ombro. David, olha! Ela sussurrou, apontando por cima do teto do carro, na direção do canavial. Você tá vendo aquilo? Forcei os olhos contra a escuridão da cana-de-açúcar. Demorei alguns segundos para focar, mas então vi, a quilômetros de distância,
Muito além da plantação, um clarão alaranjado dava para ser visto. Não era a luz de uma cidade ou de uma usina. Era uma fogueira, gigantesca, diga-se de passagem, e trazido pelo vento daquela direção, um som fraco, mas inconfundível, de uma sanfona, fogos de artifício e o burburinho de vozes animadas. É uma festa junina, murmurei sem acreditar. Uma quermesse ou algo assim. No meio do nada? À 1 da manhã? A gente tá no interior, amor. O pessoal de fazenda e de usina faz essas festas o mês inteiro. Geralmente são abertas para a comunidade, argumentei. Se tem uma festa daquele tamanho ali, tem luz, tem telefone e com certeza tem alguém com um carro ou uma caminhonete que pode dar uma carga no nosso estepe ou rebocar a gente até a cidade. Ela olhou para o carro quebrado, depois para a escuridão da estrada e finalmente para o clarão distante. A ideia de atravessar o mato escuro era péssima, mas pior ainda era pensar em congelar num carro quebrado até o amanhecer. Qual a distância você acha? Ela perguntou, ajustando o zíper do casaco até o pescoço. Talvez uns 2 quilômetros. Pelo barulho não dá para saber bem, mas pela fogueira não deve estar muito longe, não deve levar nem meia hora. Trancamos o carro. Peguei uma lanterna pequena no porta-luvas e ela usou a lanterna do celular. Encontramos uma estrada de terra estreita, um carreador usado por tratores que cortava a plantação de cana, exatamente na direção do clarão. Entrar naquele canavial foi uma das poucas experiências únicas na minha vida até aquele momento. É bizarro perceber que existem plantas mais altas que seres humanos. Enfim, a caminhada, que eu estimei em 20 minutos, meia hora, pareceu bem mais. Mesmo com roupas quentes, o frio penetrava o tecido. A única coisa que nos mantinha avançando era a luz alaranjada que ficava cada vez maior e a música que se tornava mais nítida. O toque de sanfona era acompanhado pelo bater de um triângulo. Era um forró animado, contagiante. Começamos a sentir um cheiro reconfortante de milho assado, pamonha, amendoim torrado e quentão. Finalmente, a muralha de cana terminou abruptamente. Chegamos numa grandiosidade absurda. Era uma festa junina enorme, um arraial de verdade. O espaço era gigantesco, barracas de bambu e palha inundadas por lampiões a gás num círculo enorme. Havia cordões de bandeirinhas coloridas em cima de nós. E o fogo, no centro do terreiro, era enorme mesmo. Chegava fácil aos 10 metros de altura. A festa estava abarrotada. Talvez centenas de pessoas caminhavam de um lado para o outro. Crianças sorriam, casais dançavam ao som da banda que tocava num palco improvisado e as filas para as barracas de comida estavam cheias de moradores conversando. Não víamos uma festa junina assim há muito tempo. Talvez meus avós devem ter visto. Essa foi a sensação que tivemos. Tudo ali parecia saído diretamente dos tempos antigos. As mulheres usavam vestidos rodados com estampas de flores, babados excessivos e tranças longas. Os homens usavam camisas xadrez, botas de couro e chapéus de palha rústicos. Não havia uma única calça jeans moderna, nenhum tênis de marca e também nenhum celular nas mãos das pessoas. A primeira impressão foi de fascínio, a segunda, de estranhamento. Isso aqui parece a gravação de um filme, minha namorada sussurrou, apertando o meu braço, os olhos maravilhados e com medo ao mesmo tempo. Todo mundo tá tão caracterizado.
É uma festa temática muito bem produzida, né? Deve ser alguma tradição de comunidade daqui, né? O pessoal deve levar isso a sério, respondi, tentando soar confiante. O ambiente era acolhedor, claro, como toda coisa nostálgica, mas eu sentia uma perfeição incômoda. Faltava meio que a sujeira dos dias atuais, sabe? Tipo, logomarcas de cerveja nas barracas, imagens de IA pra lá e pra cá com os cardápios. Tudo era rústico até demais. Caminhamos em direção à roda principal, procurando alguém que parecesse responsável pela organização. Os convidados abriam espaço para nós sorrindo. Ninguém parecia surpreso com a nossa presença, mesmo estando nós com roupas de frio e minha namorada com o celular na mão, destoando completamente do visual caipira do ambiente. Uma senhora baixinha, de rosto redondo, vestindo um avental branco sobre o vestido de retalhos, nos abordou segurando uma bandeja. Oi, visitantes! Chegaram tarde pro arrasta-pé, mas a comida tá fresquinha. Aceitam um pedaço de bolo de fubá com goiabada e um quentão pra espantar a friagem? O meu estômago roncou. A oferta era boa demais para recusar. Muito obrigado, dona. A gente adoraria. Respondi, pegando 2 copos de um líquido fumegante e 2 pedaços de bolo que pareciam derreter de tão macios. Olha, escuta, a gente teve um problema com o carro na rodovia, estourou o pneu. Tem algum telefone por aqui ou alguém que possa ajudar a gente com o reboque? A senhora continuou sorrindo. Ela não olhou para o lado, nem para a minha mão. Os olhos dela pareciam focar num ponto fixo atrás da minha cabeça. Telefone? Ah, moço, as coisas do mundo lá de fora não chegam aqui na nossa quermesse. Comam, descansem as pernas. Mais tarde, quando a fogueira apagar, o nosso padre resolve tudo. Ninguém vai embora daqui sem solução. Ela deu as costas antes que eu pudesse insistir e sumiu na multidão. Nós nos encostamos perto da barraca de doces. Minha namorada deu o primeiro gole no quentão e arregalou os olhos. Meu Deus, David, isso aqui tá maravilhoso. É o melhor quentão que já tomei na minha vida. Come o bolo também, nossa! Dei uma mordida. O bolo estava inexplicavelmente quente, macio, com um sabor nostálgico. A comida era espetacular, quase mágica de tão perfeita. Minha namorada terminou o bolo, limpou os lábios com as costas da mão e, de repente, a expressão maravilhada dela endureceu. O sorriso morreu. Ela virou o rosto para mim e disse: David, olha pra banda lá no palco. Virei a cabeça sutilmente. A banda de forró era composta por 3 homens idosos, sentados em bancos de madeira. O zabumbeiro batia no instrumento. O homem do triângulo mantinha um ritmo rápido. O sanfoneiro abria e fechava sua sanfona. A música era alta e muito boa. Mas não havia nenhum cabo. Não havia nenhuma caixa de som, microfones ou fios de energia pelo chão. Mesmo assim, o som era alto. Impossível para instrumentos assim ao ar livre. Como o som dele está chegando até a gente nessa altura? Minha namorada perguntou. E mais uma coisa, olha para os pés das pessoas dançando. Olhei para a roda de casais que girava perto do palco. As botas, os sapatos, os pés descalços batendo na terra seca. Todos dançavam no ritmo acelerado da música, levantando os joelhos, rodopiando. Mas não havia poeira. Centenas de pessoas pulando na terra seca do inverno e o ar ao redor das pernas deles estava limpo. Nenhuma poeira se levantava no chão.
Tem algo muito errado com esse lugar, eu disse baixinho, largando o meu copo de quentão na bancada ao nosso lado. Amor, vamos procurar a saída. A gente volta pro carro e tenta trocar o pneu a gente mesmo. Entrelaçamos os dedos e começamos a caminhar sorrateiramente pelas beiradas da festa, tentando não chamar a atenção de ninguém, buscando a brecha no canavial por onde tínhamos entrado. Mas o lugar parecia ter mudado um pouco. Onde antes havia um caminho de terra, agora havia mais barracas, mais pessoas, mais luz. A festa havia se fechado ao nosso redor. Paramos em frente à barraca da pescaria. Um homem magro, com o rosto coberto pela sombra do chapéu de palha, cuidava da barraca. Nos aproximamos para tentar passar por detrás. Quando parei ao lado do tanque d'água da pescaria, olhei para a superfície. A água estava limpa, bonita, refletia meu rosto assustado e o casaco da minha namorada. Mas o homem que estava do outro lado do tanque, debruçado sobre a água para arrumar os peixes, não refletia. O lampião, as barracas ao fundo, o céu noturno, nós dois, tudo refletia, mas o cara da barraca era invisível na superfície da água. Apertei a mão da minha namorada. Ela seguiu o meu olhar e viu a mesma coisa. Recuamos, tropeçando um no outro. Me virei bruscamente, esbarrando num homem idoso que passava atrás de mim. Ele carregava um maço de jornais velhos nas mãos. O esbarrão fez com que os jornais caíssem no chão. Me perdoe, senhor, eu não vi o senhor aí, falei, abaixando-me para juntar os papéis. Ao pegar o jornal de cima, os meus olhos bateram na manchete. Era um exemplar do jornal da cidade vizinha. A data no cabeçalho não era daquele dia. Não era nem sequer daquele ano. Quarta-feira, 24 de junho de 1980. Folheei os outros 3 jornais que estavam no chão, todos do mês de junho do ano de 1980. O homem idoso olhou para mim. Todos ao nosso redor olharam para nós. E foi naquele segundo, agachado na terra, que eu comecei a ficar maluco. Olhei para os rostos das pessoas ao meu redor. Crianças, jovens, idosos, todos com sorrisos calorosos, festivos, mas ninguém piscava. Me levantei, entregando os jornais ao velho. Minha namorada puxou a manga do meu casaco. Ela estava desesperada. David, acho que a gente morreu. Eu a encarei. Nós havíamos sofrido um acidente de carro, um acidente violento, nós não trocamos pneu, não saímos ilesos. A batida, que não nos lembrávamos de sentir, tinha sido letal. Nós estávamos mortos. Era a única coisa que explicava. Havíamos cruzado o véu entre os vivos e os mortos no momento em que andamos pelo escuro da cana. Essa festa não era uma comunidade isolada. Era o limbo. A gente morreu, David. A gente bateu o carro e morreu na pista. Apoiei o corpo dela, abraçando-a com força. Foi então que o som da sanfona parou do nada. O bater do triângulo também. A multidão parou de dançar e nos olhou. No palco, um homem vestido com uma batina preta e um chapéu de palha assumiu a frente. O padre da quadrilha. Ele segurava um microfone imaginário, mas a voz dele soou como se tivesse mesmo um microfone ali. O compadre e a comadre chegaram de longe. Chegaram da poeira da Estrada Grande. E quem chega na nossa quermesse não pode ficar de fora da roda. A multidão respondeu gritando em comemoração. A quadrilha tá pronta, o casamento vai acontecer. O padre apontou um dedo na nossa direção. O noivo e a noiva de hoje são vocês dois, forasteiros. Ajoelhem no altar, digam o sim e fiquem com a gente para sempre. O sorriso no rosto da multidão desapareceu.
dando lugar a uma expressão de fome, inveja, de ressentimento puro de quem está preso há décadas e precisa de um consolo de carne fresca. O círculo de mortos começou a se fechar, caminhando lentamente na nossa direção. A única coisa que pensei foi que se participássemos do casamento e disséssemos sim na roda da quadrilha, nossas almas pertenceriam àquela festa. Nós nunca mais acordaríamos. Se tivéssemos morrido na estrada, aquilo seria nossa morte de fato. Se estivéssemos em coma, presos nas ferragens, o sim no altar seria a morte cerebral. "Corre!" sussurrei no ouvido da minha namorada. Abaixei meu corpo, empurrei um homem de camisa xadrez que tentou agarrar o meu casaco e puxei a minha namorada pela mão. Eu não ia deixar as nossas almas naquele inferno. Corremos em direção à fogueira, pois era o único lugar onde a multidão não estava tão densa. O calor do fogo, que eu achei que fosse queimar minha pele, não passava de uma brisa fria. O fogo era uma ilusão também. Passamos rente à estrutura de madeira. Uma velha com tranças tentou nos interceptar, atirando-se sobre as pernas da minha namorada. Chutei o ombro dela com toda a força que tinha e arrastei minha namorada para longe. Rompemos a última barreira de barracas. À nossa frente, finalmente, o canavial. "Pro mato, não olha para trás!" eu gritei. A banda havia recomeçado a tocar, mas a música agora não era mais festiva. A sanfona tocava notas distorcidas e fúnebres. As vozes da festa entoavam o coro da quadrilha de forma perturbadora. "Olha a chuva! Já passou! Olha agora! É mentira!" Corremos mais e mais, até que rompemos as últimas hastes do canavial e finalmente chegamos no asfalto. O carro estava lá. Não estava capotado, nem mesmo enroscado nas ferragens, carbonizado ou esmagado contra a canaleta. Estava exatamente onde nós o deixamos, estacionado torto no acostamento, com o pneu traseiro arriado, os faróis ainda acesos. O motor estava desligado, as portas estavam fechadas. Não houve capotamento nem acidente nenhum. A gente não morreu!" eu gritei, agarrando o rosto da minha companheira com as duas mãos sujas de poeira e lágrimas. Beijei a testa dela freneticamente. "Nós estamos vivos, amor!" As chaves do carro, graças a Deus, ainda estavam no meu bolso do casaco. Destranquei as portas, entramos no veículo e batemos as portas ao mesmo tempo. As janelas estavam fechadas. Desabei no banco do motorista. Enfiei a chave no contato e virei até a metade para ligar as luzes internas. O painel acendeu. A luz do teto ligou. Mas, encostado na alavanca do câmbio, havia um papel. Não era um papel qualquer. Era um pedaço retangular de papel pardo, dobrado ao meio. Um bilhete idêntico aos papéis do correio elegante da barraca da festa junina. Meu alívio foi embora. O carro estava trancado. Ninguém, a não ser as coisas daquela festa maldita, poderia ter colocado aquilo ali dentro. A minha namorada esticou a mão. Ela desdobrou o papel. "O que está escrito?" perguntei sem querer saber a resposta. Ela virou o papel para mim. As letras horríveis formavam uma única frase. "Obrigado pela visita, compadres. A carne do bolo é de vocês e o casamento tá pago. Os substitutos já tomaram os vossos lugares. Vão com Deus." Nessa hora, o painel do carro piscou. O rádio ligou sozinho com a música da festa junina. Girei a chave de vez, tentando fugir dali com o pneu rasgado mesmo, mas o carro não ligou o motor. Minha namorada estava muito quieta olhando para baixo. Ela então olhou para mim e disse: "Você não se acanha, não? O forró acabou de começar." Até a próxima. Obrigado.